É uma ilusão a gente achar que um casamento não vai ter conflito. É impossível estar ao lado de alguém, conviver com alguém e não ter conflito. Vamos falar então sobre conflitos no relacionamento e como que as histórias ou os contos, como é que essa ferramenta pode amenizar os conflitos no casamento ou até mesmo resolver os conflitos no casamento. Aí a primeira pergunta que eu faço é: quem não tem conflito no casamento? Me fala. Quem é que não tem? Ou quem não tem conflito em relacionamento? Basta duas pessoas ou mais estarem convivendo que há conflitos. É uma ilusão a gente achar que um casamento não vai ter conflito. É impossível estar ao lado de alguém, conviver com alguém e não ter conflito. Gente, é uma baita de uma ilusão. São duas pessoas completamente diferentes, modo de ver as coisas diferentes, modo de resolver as coisas diferentes. Vai ter conflito no relacionamento e no casamento. A gente tem conflito, gente, com a gente mesmo. Imagine com o outro. Ó, a gente pensa igual, eu penso igual a mim, você pensa igual a você. A gente sente igual, eu sinto igual a mim, você sente igual a você. Minhas emoções são iguais, as suas emoções são iguais, as suas. Eu tive o mesmo pai e a mesma mãe, você também teve o mesmo pai e a mesma mãe, a mesma educação, e mesmo assim, você tem conflito contigo. Eu tenho conflito comigo. Nós temos conflitos internos o tempo todo. Não vai ter com o outro? Que diferente? Então, nós temos que ficar atento aos nossos comportamentos, aos pensamentos, aos sentimentos, a todo momento. Conflito emocional com pensamento lógico. Ou seja, eu sei que eu não devo fazer desse jeito. Eu sei que eu não devo falar assim. Porque, pela lógica, eu sei, mas isso não significa que meu comportamento modifique. E aí a gente está sempre em conflito conosco. Eu preciso fazer assim, mas eu faço assado. Por exemplo, eu sei que eu tenho que parar de perturbar meu marido. Pelo modo como ele faz as coisas. Mas eu perturbo. É mais forte do que eu. Ele sai do banho, ele arrasta o tapete do banheiro. E eu enchia o saco dele sempre que ele saiu do banho e arrastava o tapete do banheiro. Toda vez que a gente vai limpar a casa, isso pra mim não entra na minha cabeça. Toda vez que a gente vai limpar a casa, ele limpa o chão primeiro. Depois ele limpa os móveis. Aí eu falo, Senhor Jesus Cristo, qual é a lógica nisso? Me fala. E a gente brigava muito. Todas as vezes que a gente ia arrumar a casa, a gente brigava. Eram uns pau que a gente tinha aqui em casa. Por N motivos, né? Porque tem que acabar mais rápido, vamos fazer rápido. E ele é mais devagar para fazer as coisas. Então, muitas formas dele de fazer as coisas é muito diferente do meu. Ele tem um ritmo diferente, ele tem um modo de pensar diferente, um modus operandi diferente do meu. E isso gera muitos conflitos. Qual relacionamento, qual casamento que não tem? E aí, as formas de ver as coisas de modo diferente, e isso gera conflito, porque nós queremos que o outro faça, nós queremos que o outro pense, nós queremos que o outro haja exatamente como achamos que é o certo de fazer. Se ele me amasse de verdade, ele não faria isso. Ele faria assim, mas ele não faria do jeito que ele fez. Porque se eu tivesse no lugar dele, eu jamais faria o que ele fez. O problema é esse. Se você estivesse no lugar dele, você faria exatamente do jeito que ele fez. Porque é do jeito que ele faz. É exatamente. Então, se eu estivesse no lugar do Charles, eu faria de modo diferente. Não. Se eu estivesse no lugar do Charles, eu faria exatamente como ele faz. Até porque estar no meu lugar tem que ter tido as mesmas experiências, a mesma vida, o mesmo modo de viver, mesmo tudo, né? Mesmo tudo. Então a gente faria igual. E a gente acha que a vida amorosa tem que ser igual a filme romântico, onde as coisas se resolvem em um dia. Não muda nem de episódio, às vezes no mesmo episódio. Um dia para o outro já resolve, perdoa fácil, é simples, é numa facilidade danada, parece até que eles são iluminados. Ou aqueles filmes de casais que já estão juntos há mais de 20 anos
e eles convivem como um casal de dança. Eles dançam exatamente sabendo qual é o próximo passo do outro, como se eles estivessem dançando uma valsa. Ela vai para um lado fazendo uma coisa, ele vai para o outro fazendo a outra, que vai completando aquilo que ela está fazendo e vice-versa. E até as brigas deles são bonitas. Aquele filme Amor Além da Vida, não sei se vocês já viram, gente, tem um momento em que eles brigam no quarto, é um flashback em que eles estão brigando por causa do filho. O pai tem uma atitude com o filho e a mãe tá ali dizendo, olha, vamos olhar para isso, né? Você exige muito. Eu falei, gente, queria brigar assim com meu marido. Até a briga é linda. Até a briga a gente deseja que seja assim. Então, a gente olha isso e a gente deseja, e é inconsciente isso, viu, gente? É o nosso aspecto infantil que deseja isso. Então, a gente deseja que a nossa relação seja assim, e até a briga. Ai, que lindo brigar desse jeito. Mas, cara, é irreal. Qual é a vida real? O que você tem. E se não estivermos dispostos, e cada um na sua, hein? Não é o casal estar disposto, não. Se eu ou você não estiver disposto a olhar o nosso parceiro ou a nossa parceira do jeito que ele ou ela é e dançar conforme a música, essa música que vocês dois vão compondo juntos, como companheiros, não vai rolar nunca. Porque o parceiro é ilusório. Aquele que criamos, imaginamos que um dia ele vai se tornar, sempre será melhor do que aquele que tem ali ao seu lado hoje. Sempre. O parceiro ilusório, o homem ilusório, sempre vai ser melhor, vai ser mais bonito, vai ser mais cheiroso, vai ser mais compreensível, ele sempre vai ser melhor. Eu me lembro que em 2018 eu tinha uma ideia do que o Charles poderia se tornar para mim. Na verdade, assim, desde que a gente se conheceu. Aí em 2018 é que eu tive consciência disso. 5 anos. Hã? Não, sei lá quanto tempo. Não, em 2018, na verdade, foi uma coisa que aconteceu, foi a minha viagem para a França. Tá. Mas eu me lembro que no começo da nossa relação, eu não tinha a ideia do que ele poderia se tornar, mas com a nossa convivência, eu comecei a criar uma ilusão do que aquilo que ele era no momento, para mim, não servia e que ele deveria mudar. E aí, o que aconteceu em 2018? 2018, eu decidi fazer a viagem dos meus sonhos. E quando a gente olha para o nosso parceiro e pensa que aquilo que ele deveria fazer, agir, pensar ou ser na relação e que ele não é, isso na verdade acaba sendo um saco sem fundo. Quando ele atinge a menor da expectativa que a gente cria, pronto, a gente já cria mais 10 expectativas naquela ilusão, naquele homem ilusório. E aí a gente fica exigindo que ele se torne aquela pessoa imaginária. E aí a gente acaba casando com essa pessoa, né? E não com a pessoa que a gente realmente tá ali, a pessoa que tá ali do nosso lado, com todos aqueles defeitos. E desde o primeiro dia, porque desde o primeiro dia imaginamos, e na verdade muitas vezes a gente tem a certeza de que o nosso parceiro ou nossa parceira é assim ou é assado, então a gente determina que o nosso companheiro ou a nossa companheira é X ou Y, tá? Por exemplo, uma frase que a gente escuta ou que muitas vezes a gente chegou até a falar, né? Não, ele nunca vai fazer isso comigo. Não, eu conheço o Charles, ele nunca vai fazer isso comigo. Isso é uma ilusão. Então, desde o primeiro dia de namoro, nós vamos criando a expectativa de que o nosso companheiro jamais fará nada que nos machuque. E, cara, como é que a gente sabe? Como é que a gente pode ter certeza? A gente tem essa certeza porque nós criamos essa ideia de que ele jamais vai machucar a gente, de que ele jamais vai fazer nada que nos fere. E aí nós vamos nos envolvendo com esta ilusão e não com a pessoa real que está ali do seu lado. E a cada dia tanto você quanto ele ou ela, vai se conhecendo. Porque essa é a grande questão de um casamento, de uma relação. A cada dia você conhece um pouquinho daquela pessoa. Então, quando a gente acha que a pessoa nunca vai fazer tal coisa, ou nunca vai fazer, ou vai fazer alguma coisa, é pura ilusão, porque nós não sabemos. Nós não sabemos muitas vezes da gente.
Quantas situações, se a gente imaginar agora, a gente fala assim, nossa, eu não sei o que eu faria. Mas a gente cria essa ilusão do nosso companheiro. E a cada dia é uma escolha que nós fazemos de permanecermos juntos. A cada dia. Até a ideia de casar e ficar pro resto da vida juntos é uma ilusão que criamos, do amor eterno, do amor romantizado. Belo e lindo e sem conflitos. Sem conflitos. Então, com quem que nós casamos de fato? Com alguém que não sabemos quem é, de fato. Nós não sabemos quem ele é, ou ele também não sabe quem eu sou ou quem você é. Porque a cada situação que vivemos, vamos nos conhecendo e escolhendo ficarmos juntos. Até o fato de eu estar falando isso daqui numa live, por exemplo, pode criar a ilusão de que eu e o Charles nunca vamos nos separar. Nós ouvimos com muita frequência, mas com muita frequência. Gente, vocês não têm noção. Nós ouvimos muito de que nós somos o casal modelo. Outro dia mesmo, não tem nem 2 semanas, uma amiga minha falou isso para nós. Vocês podiam fazer uma live falando de como foi, como está sendo esse período de pandemia, porque todo mundo que eu conheço está se separando. E vocês é uma inspiração para nós. Na hora eu pensei, misericórdia. Ela não sabe quantas vezes a gente teve vontade de se separar. Ela não sabe o que ela está falando. Nós sempre ouvimos isso de muitas pessoas e por diversas razões. Creio que a mais forte de todas é a individualidade que a gente busca ter na nossa relação. Se eu quero fazer algo sem ele, eu digo, quero fazer algo sem você. E isso não fere. Se ferir ele também, paciência, ele vai resolver. A mesma coisa eu. Se ele fala que quer fazer algo sem mim, eu devo respeitar. Se me magoar, paciência, são as minhas expectativas. Aí eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que olhar para isso. E aí, o que aconteceu em 2018, né? Que eu falei para vocês um pouquinho antes. Eu queria ir para a França. E aí eu decidi ir para a França. Vocês já sabem dessa história. Eu decidi ir para a França em 2018. E desde que eu tomei a decisão de que eu iria para a França em 2018, eu disse para ele, eu quero ir sozinha. E quando eu dizia isso para as pessoas, elas ficavam chocadas. Mas, gente, você vai para a cidade mais romântica do mundo e ele não vai com você? Você vai sozinha? Sim, eu vou. Porque esse é o meu sonho. Desde pequena, desde que eu era pequenininha, eu falava para minha mãe, eu quero conhecer a Cidade de Luz. E se ele for comigo e ele der uma caganeira lá e eu tiver que deixar de curtir meu sonho para cuidar dele, da caganeira dele, isso não vai prestar. Veja, pode parecer egoísta isso? Pode. E é. Só que isso é extremamente saudável numa relação. Pelo menos para a nossa, é a nossa dinâmica. Porque, veja, era uma escolha minha de ir para a França. Eu podia ter feito a escolha dele ir junto numa boa comigo? Podia. E sabendo tudo que poderia acontecer lá? Podia. E eu podia ter feito a escolha de, mesmo sabendo que tudo poderia acontecer, eu poderia levar tudo numa boa? Podia, era só eu não criar expectativa. Mas eu não queria. Por quê? Porque esse sonho não era nosso e nem era dele, era meu. Ele ia comigo. Ele nunca teve o sonho de ir para a França. Ele iria por minha causa. Ou seja, nós não íamos juntos. Ele ia por mim. E como era meu sonho, ele iria me acompanhar por onde eu quisesse conhecer, por onde eu quisesse ir. Para ele estaria tudo bem. Ele não tinha vontade mesmo de conhecer nada lá, ele só queria estar comigo. Mas quando eu falava isso para as pessoas, era muito estranho para as pessoas. Eu fazer esse tipo de coisa sozinha. Mas parece que não entrava na cabeça das pessoas que estava tudo bem para nós eu ir viajar sozinha. Algumas eu escutei mais ou menos assim, e ele? O que ele acha disso? E eu, sinceramente, respondia, uai, ele gostando ou não, paciência. Para ele estava tudo bem, mas o que eu queria deixar claro para as pessoas é, não importa, nós aqui, casal, tínhamos que respeitar o espaço um do outro e a vontade um do outro. Agora, depois que eu fui, realizei meu sonho, fiz tudo, conheci os lugares que eu queria. Por exemplo, eu tinha feito a escolha de passar um dia inteiro dentro do Louvre. Se ele desse uma dor de cabeça lá dentro do Louvre, eu matava ele lá dentro do Louvre. Eu pegava uma estátua. Eu pegava uma estátua e quebrava na cabeça dele, ia presa. Hein?
Agora, isso funciona para nós, não significa que vai funcionar para todos. Cada casal tem a sua dinâmica de troca. Eu e ele, a gente tem essa dinâmica de cada um respeitar o espaço do outro, cada um respeitar as escolhas do outro. E, enquanto casal, nós escolhemos todos os dias estarmos juntos, com ou sem conflito. E sem conflito é impossível, não existe. Escolhemos estarmos juntos exatamente porque os conflitos que existem entre nós nos faz crescer, nos faz crescer. Eu sempre prezei muito pela minha liberdade. E na minha cabeça é muito simples. Casamos por uma escolha, não porque nascemos juntos. Nós não somos obrigados a estarmos juntos. Então é uma escolha. É uma escolha que eu faço para estar com ele e é uma escolha que ele faz também todos os dias. O dia que ele falar, não quero mais, o que eu posso fazer? Vou brigar? Vou botar lá na cabeça dele, vou brigar? Ficar comigo? Não faz sentido isso. E parece que isso dava às pessoas a ideia, as pessoas à nossa volta, a ideia de que somos um casal perfeito. E não somos um casal perfeito. Como eu disse, nós temos muitos conflitos. E que por diversas vezes pensamos em separação, achando que a separação era a solução para as nossas diferenças, para a dificuldade de comunicação. A gente tem um sério problema de comunicação, a gente tem que estar atento a todo momento para que a nossa comunicação flua. E a solução é exatamente estarmos juntos e ir nos conhecendo cada dia, nos adaptando a cada dia, sem que isso eu tenha que passar por cima de mim e ele passar por cima dele. Ou seja, sem que criemos uma dependência emocional desgastante, uma dependência que vai minando a gente aos pouquinhos. E essa ideia de casal perfeito, quando eu ouço, isso me incomoda, porque parece que nascemos um para o outro. E aí vamos criando essa ilusão. Nossa, vocês nasceram um para o outro. Então, para aquele que deseja um companheiro que não entre em conflito, que não tenha vontades próprias, que não diga para você, olha, eu não estou mais afim, eu estou cansado, estou de cabeça, quero ir para casa, eu sei que a gente já combinado tal coisa, mas eu não quero mais. E isso gera uma dor profunda, isso gera um conflito, isso gera uma desavença na relação. Aí é que tá, o problema é o outro mesmo ou o problema é você? Aí quando alguém diz assim para mim, nós somos um casal perfeito, ou casal modelo, aí eu penso, vem morar com a gente pra você ver. Fica aqui uma semana e aí você vai quebrar a ilusão de que a nossa relação é perfeita. Ela é perfeita? Ela é cheia de imperfeições. E é isso que faz crescer um casal. Nossos conflitos nos faz crescer como pessoa e como casal. Mas é necessário que os dois estejam dispostos, ou pelo menos um esteja disposto, e que de preferência seja você, a olhar para si todos os dias e escolher estar junto. O que acontece? Há o casamento e a pessoa acha que não precisa mais. Não precisa mais nada. Não precisa conquistar mais. Não precisa manter a admiração e não precisa olhar para si, olhar para a relação. E o casamento é uma escolha diária, mesmo naqueles dias que não nos amamos. Porque não tem uns dias assim, em que a gente não ama nosso companheiro, nossa companheira. Mas mesmo nesse dia, não amando, a gente ama. E outra coisa que ferra é quando jogamos para o outro a responsabilidade e que tá tudo uma merda porque ele ou ela não faz assim ou assado. Eu ouço muito isso. Muitos amigos, muitas amigas vêm exatamente com esse discurso. Sandra, ela faz assim, ela faz assado. Cara, não dá. Ela não tem responsabilidade, ela não tem isso, ela não tem aquilo, ela faz assim. E começa uma lista de adjetivos para o outro e nenhum movimento, mas nenhum movimento para si, para olhar a autorresponsabilidade, deixar a responsabilidade do outro com o outro. E se o outro não toma a responsabilidade para ele, paciência, ué, problema dele. Você vai fazer o quê? Imagine uma situação assim, ó. Imagine uma pessoa aqui, outra aqui. Aí essa daqui vira e fala assim, ó, peraí, que eu vou ajudar aquele lá a tomar a responsabilidade dele. Aí eu saio do meu lugar e vou lá ajudar a tomar a responsabilidade dele. Ele a tomar a responsabilidade dele. Aí o outro que estava ali vira e fala assim, não, aí você volta para o seu lugar. Ó, e aí o que isso vai acontecer?
Tá entendendo? Ninguém está no lugar que deveria estar. Ninguém está assumindo a autorresponsabilidade que deveria assumir, porque o outro também precisa tomar. Não. Cada um tem que olhar para si. Enquanto eu olho apenas o que o outro deveria fazer, como ele deveria agir, eu fico como vítima, esperando que o outro mude para que algo aconteça. Aí agora quem diz sou eu, né? Aí não dá, né, velho? Tem uma frase de Bert Hellinger que eu amo, que eu postei essa semana no Instagram, que é: quem se faz de vítima não procura ajuda, procura aliados. Então, aí nós voltamos na questão inicial da live, sobre as expectativas que nós criamos sobre o outro, e ele tem que cumprir exatamente do jeito que a gente acha que tem que ser. E sabe o que acontece com isso? Ele ou ela não vai mudar. E você também não. E aí o casal não tem solução. Na cabeça do casal, a solução é separar. E olha, tá tudo bem se separar, viu? Às vezes separar é a solução mesmo, né? Às vezes é isso. Mas quando a gente olha a nossa responsabilidade sobre aqueles conflitos que estão sendo gerados. Agora, eu não tomo nenhuma atitude no conflito, também não tomo nenhuma atitude de resolução no conflito, porque o outro tem que tomar primeiro, aí, meu bem, aí não dá. Então, os conflitos de relacionamento precisam ser olhados essa questão. Qual é a questão que nenhum e nem outro quer olhar para si e parar de apontar o dedo para o outro? Imagina assim, ó, 99% dos conflitos são gerados porque nós não tomamos para nós a responsabilidade da nossa parte e nem deixamos o outro com a responsabilidade dele de fazer a parte dele. E ainda exigimos que para sermos felizes e vivermos sem conflitos no casamento é o outro que precisa mudar. Para isso eu tenho uma história boa. Há muito tempo atrás, vocês sabem, né? Essas histórias acontecem há muito tempo atrás. A primeira mulher e o primeiro homem se encontraram. Eles estavam nus. E o homem olhou para a mulher olhou para o homem e o homem disse: você tem um problema? Você é rachada? Você tem uma ferida? Peraí que eu vou resolver. Armou uma rede, botou a mulher deitada lá na rede. Fica aqui que eu vou buscar um remédio para curar a sua chaga, porque você tem uma chaga aberta. E esse homem saiu floresta dentro e ele procurou. Ele procurou por 2 dias, até que ele voltou correndo, gritando: achei! Encontrei! Encontrei! E ele trazia nas mãos várias raízes. E ele chegou perto da mulher, ele fez um chá e deu para a mulher beber. A mulher até estava gostando daquela situação, deitada na rede, na sua tranquilidade, e o homem trazendo chá para ela, e ela bebeu o chá. E ele olhou para ela: a chaga ainda está aberta. Peraí que eu vou resolver. E o homem voltou para a floresta dentro. E passou mais 3 dias procurando alguma coisa que pudesse curar e fechar a chaga daquela mulher. Então ele voltou gritando: achei, achei, achei. E aí ele chegou perto da mulher, ele trazia nas mãos algumas folhas, alguns pedaços que pareciam castanhas, e ele amassou aquilo, fazendo um grande unguento, e passou por todo o corpo da mulher, esfregando aquela pasta no corpo da mulher, e a mulher, ela se deliciava, ela dava umas risadinhas, e ela curtia ali o processo. Depois de um tempo, ele olhou para ela: ainda está aberta a sua chaga. E peraí que eu vou resolver. E ele voltou para a floresta dentro. Nessa hora, a mulher já estava ficando um pouquinho impaciente com essa história, né? Toda hora indo lá buscar a cura para ela. E ela falou assim: quanto tempo mais eu vou ficar aqui? Eu não vou ficar aqui muito tempo, não. Aí, de repente, ele volta gritando: achei, achei, achei. E aí ele chegou perto dela e ela naquela expectativa: o que será que ele achou dessa vez, né? E ele disse para ela: eu vi um macaco curando a macaca. E ele se aproximou da mulher, ele abraçou a mulher, e dos corpos dos dois exalaram um perfume que tomou conta da floresta. E nessa época, o sol e a lua ficavam lado a lado, e exatamente nesse momento em que o homem realmente descobriu a cura para a mulher, o sol e a lua ficou tão envergonhados, mas tão envergonhados, que eles se esconderam. Então veja, enquanto o homem estava buscando curar a chaga aberta da mulher, nada acontecia de fato. Na relação, nada acontecia. Ela ficava lá deitada, esperando, ele ia lá buscar as trem, voltava, achava que ia curar, nada acontecia. Quando ele abriu mão de curar, que ele viu uma macaca e um macaco se curando,
e eles se curavam, eles aí realmente puderam estar juntos. E aí sim, algo acontece na relação. Então, cada um precisa olhar o seu lado. Cada um precisa olhar a sua parcela de responsabilidade, da autorresponsabilidade, não da responsabilidade do outro. Do que cada um pode fazer e sem criar expectativa para o outro e deixar que cada dia, todos os dias, cada um dos parceiros se apresente como ele é. E isso nos ajuda até mesmo a não entrarmos em relacionamentos abusivos. Porque nós passamos a olhar para as nossas dores, para as nossas feridas, para as nossas expectativas, o que nós fazemos ou o que nós não fazemos que geram os conflitos. Os conflitos precisam ser a dois, né? Relacionamento é uma via de mão dupla. Só que o que eu posso fazer ou não fazer dentro desse conflito, para que a gente possa trocar para o mais e não para o menos. E aí eu entro até na questão das constelações, sobre as leis sistêmicas, a lei de troca, a lei do equilíbrio. Se o Charles faz algo muito ruim para a nossa relação, né, algo que vai ferir a nossa relação, não vai ferir a mim, porque aí eu preciso olhar aqui, por que está ferindo. Agora, se, por exemplo, ele me trai, quebrou confiança. O que sustenta uma relação é confiança, não é nem amor, gente. Porque se fosse amor, a gente nem estaria aqui. Porque os nossos avós e bisavós não casaram por amor. E viveram a vida inteira juntos, tiveram 13, 14, 20 filhos, né? Então, o que sustenta uma relação é com... Hoje nós podemos escolher, né? Viver por amor, graças a eles. Hoje nós podemos realmente olhar e escolher. Não, eu quero viver por amor. Então, o que vai sustentar esse amor é essa confiança. Se o Charles, por exemplo, me trai ou eu traio ele, precisa haver um equilíbrio nisso daí. Como que faz? Ele me dá o troco, ou eu dou o troco nele um pouquinho menos. Porque, veja, se eu te dou um presente, qual é a sensação que eu te gero? Eu te gero a sensação de que você está em dívida comigo. E quando a gente faz algo de ruim, é a mesma coisa, viu, gente? Se gera a sensação, precisa equilibrar. Só que se eu faço algo pior, por exemplo, ele me trai, e eu vou lá e traio ele 2 vezes, ou seja, eu fiz algo pior ainda do que ele fez comigo, ele vai ficar na sensação que precisa me dar o troco, e aí a gente vai trocando para o menos, onde a gente vai ferindo a relação, onde nós não vamos crescendo como pessoa e como casal. A gente vai mostrando para o outro o pior de nós. Então, se eu faço um tiquinho menos, aí ele vem e faz um tiquinho menos, até a gente zerar essa relação, e aí a gente começa a trocar para o mais. Eu faço uma atitude boa, aí ele vai ficar com essa... Por exemplo, ele me traz um chocolate, aí quando ele me traz um chocolate, eu faço uma comida que ele gosta. Tem receita para isso? Não, não tem, porque essa é uma dinâmica entre nós. Não tem a frase de que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Por quê? Cada casal tem uma colher de medida. Então, nós aqui, só nós dois sabemos qual é a medida da nossa relação. E quando a gente enfia na relação do outro, a gente não sabe qual é a medida que existe ali entre aquela relação de casal. E aí, o que a gente faz? A gente fala, faz isso, faz assado, faz aquilo. A gente fica aconselhando, dando conselhos. Por quê? Porque era o que nós faríamos, com a ilusão de que nós faríamos assim se estivéssemos na situação dela, mas é uma grande ilusão. E aí, mas é o que a gente acha que deveríamos fazer, ou que a pessoa deveria fazer. Com isso, o que acontece? Se ela faz, pode ser que essa medida seja maior. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Alguém vira para mim e fala assim, Sandra, o Charles te traiu? Eu traía ele com duas vezes. Eu trairia ele. Aí eu vou lá e faço. Só que isso, dentro da nossa dinâmica de casal, é uma medida acima para nós. Não é a medida da nossa colher. Então, eu preciso saber qual é a nossa medida, porque sou eu que estou nessa dinâmica, e ele também. Então, a gente troca assim. Eu conheço uma história que o marido traiu, a esposa descobriu, e ela não queria, porque não fazia parte da índole dela trair, né? Pagar com a mesma moeda. Mas não precisa pagar com a mesma moeda, é com o mesmo valor. Mas, às vezes é um valor menor, mas não é com a mesma moeda. E aí, o que ela fez? Ela pensou, tá bom, eu vou dar o troco. Ele tinha uma grana guardada porque ele queria comprar um carro. Era tipo 50 mil reais que ele tinha. O que ela fez? Ela zerou a conta dele. Gastou.
tudo. Para o casal, isto foi o suficiente. Porque o que acontece? Aquele que sofre a ofensa, se ele se mantém na posição de vítima, ou seja, o Charles me traiu, e eu não retribuo isso, o que acontece? Eu vou estar sempre na posição de vítima. Eu vou ser sempre a coitadinha, a mulher traída. E isso vai estar deixando ele sempre na posição do sacana, do filho da mãe. Só que em algum momento eu preciso olhar o que eu fiz ou o que eu não fiz para que ele me traísse. Porque alguma coisa aconteceu nessa relação para que ele me traísse. Então eu olho para minha autorresponsabilidade, qual é a minha parcela de responsabilidade nesta relação. E aí sim eu dou um troco baseado na nossa, porque eu saio do papel de vítima e vou para o papel de culpada também. De também alguém que não fica lá no papel de vítima, mas que também então você também fez, então vocês dois se merecem, mas não existe, entendeu? É isso. E aí o casal pode voltar a trocar para o mais. O que muitas vezes acontece nos conflitos? A gente fica sempre culpando o outro. A expectativa de que o outro mude, de que o outro faça algo, de que o outro peça desculpa. Isso gera uma cobrança, gente, que não acaba nunca. Porque se o Charles um dia me trair, ele fica me devendo. E aí eu preciso pagar esse negócio aí, ele precisa pagar esse negócio aí. Eu preciso dar o troco, porque aí fica todo mundo ali, ó, igual, no mesmo lugar. E olhar, claro, nos conflitos, essa parcela de responsabilidade. Se eu tô atendendo um casal em conflito, eu vou procurar fazer os dois a olhar para cada um para sua parcela de responsabilidade, o que cada um pode fazer. E essa é uma excelente história que eu acabei de contar. Não vai interpretar a história, não. O conflito está na própria ação do homem e na ação da mulher, ok? A questão está ali, na ação dos personagens. E quando um, pelo menos, decide aproveitar aquilo que está ali, disponível na relação. E aí é quando o casal realmente troca e exala o perfume pela floresta inteira. Então, é essa ideia de que precisamos de uma pessoa perfeita ou, não, sabemos que não é perfeito, mas internamente é exatamente isso que nós queremos, é uma ilusão, é um aspecto infantil nosso que deseja o príncipe encantado. Esse príncipe que, nossa, vai salvar a gente, nunca vai fazer nada que nos machuque. Aliás, vai tirar a gente daquilo que nos machuca. E aí a gente descobre que o príncipe encantado, com o tempo, ele é um sapão, sapo boi, peida, rota, passa mal, febre, essas coisas. E aí a gente vai quebrando a ilusão. Quebrando a ilusão desse homem perfeito, e isso vai gerando uma frustração. Mas se a gente não olha que somos nós que criamos essa expectativa, a gente vai culpando o outro por ele não ser o príncipe encantado. Quantas vezes eu ouvi assim, eu pensei que ele fosse diferente. Eu pensei que ele fosse diferente. Então, o erro tá nele ou tá você que pensou que ele fosse diferente? Porque você não deu nem a chance dele se apresentar quem ele é. Não deu nem a chance, né não? Então, é isso, meus amores. Aqui não dá para cozinhar juntos. Aqui dá. Aqui não dá pra gente limpar a casa junto. Aí, agora, olha pra você ver que interessante, né? Vou contar isso. A gente brigava muito, realmente, com essa questão de limparmos a casa junto, porque ele tinha um ritmo, ele tem um ritmo diferente do meu. Eu sou rapidinha, eu sou ágil, blá, 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 e ele tem um ritmo mais devagar. Por outro lado, uma vantagem do ritmo dele é que ele deixa tudo impecável. Gente, eu tenho uma biblioteca aqui em casa, ele limpa livro por livro. Eu fico doida. Na hora que eu tô querendo uma faxina rapidinho, eu fico doida. Eu vendo ele tirar livro por livro, eu já começo a arrancar os cabelos da cabeça. Eu falei, não, vai terminar essa faxina 8 horas da noite. Aí nós fomos criando estratégias para que cada um fosse fazendo uma coisa e que ninguém visse nada. No começo funciona, de repente começa a trazer conflito de novo. Aí hoje como é que tá? Eu limpo a parte de cima e ele fica na parte de baixo. Ele termina a hora que ele quiser. Eu termino a minha parte e vou ler, vou estudar, vou fazer minhas coisas. E ele fica lá embaixo, termina quando quiser, né, amor? Com o coração em paz. Com o coração em paz.
com tudo em paz. Então, veja, a gente poderia ter ficado insistindo em fazer a porra da limpeza junto. Caramba, não rola. Então, para que ficar insistindo? Ai, porque casamos, é tão lindo limpar a casa juntos. Ah, para com essa bobagem. Para com essa bobagem. A voz dele de fundo é o melhor. Outra coisa aqui, ó. Eu odeio lavar louça. Eu tenho pavor de lavar louça. Quando eu morava sozinha, quem lavava as louças pra mim eram meus amigos. E meus amigos iam pra minha casa todos os dias mesmo, sem exceção. E quando eles chegavam lá, eu sou mineira, né, gente? Então as pessoas chegam aqui em casa, o que eu vou fazer? Um café. Às vezes eu nem pergunto se a pessoa quer. Eu falo assim, vem cá que eu vou fazer um café. E aí, para fazer o café, eles iam lavar a louça e eu fazia o café. Olha que delícia. Então sempre foi assim. Só que agora você evoluiu, né? Agora eu evoluí, meu café eu tô fazendo mais. Não vou entender. Faz café agora sou eu. Agora quem faz o café é ele. Mas eu explico. E ele lava a louça, porque quando ele era pequeno, a mãe dele pediu para ele lavar a louça. Uma vez ele lavou tão bem a louça, ele deve ter levado umas 2 horas para lavar a louça, mas ele lavou. E ele lavou tão bem, que aí ele virou o lavador de louça da casa dele, entendeu? Era só ele que lavava a louça. Então, ele lava a louça aqui em casa. E eu vou fazer outra coisa, porque eu não gosto de lavar louça. E ele tem coisa que ele não gosta de fazer. Então, sou eu que faço essa outra coisa. Então, é essas diferenças que vai fazendo o casal crescer. Desde que a gente não queira manter a ilusão do relacionamento perfeito. O relacionamento perfeito é aquele que a gente tem. E que a gente sabe lidar com ele, que a gente sabe conviver com ele. Enquanto a gente fizer a escolha de estarmos juntos e criarmos estratégias mesmo, porque falei para vocês, assim, é uma escolha diária. Então, aquilo que não está funcionando para nós, que está desgastando. E é isso que o casal precisa olhar. O que está desgastando para você e quais são as suas exigências como companheira. As exigências do outro, deixa para o outro. A responsabilidade do outro, deixa para o outro. Quantas vezes aqui em casa, tanto eu quanto o Charles, mas é lógico que eu vou dar o exemplo dele. Ele me fala alguma coisa, eu viro para ele, eu falo assim, isso é seu, isso não é meu. A gente vai se dando esse limite também para que um não traga para o outro as exigências. Mas isso não significa que a gente não brigue. Isso não significa que às vezes a gente não joga as nossas merdas em cima do outro, que a gente joga às vezes. Mas aí a gente precisa reconhecer esse aspecto infantil nosso e trabalhar esse aspecto infantil para que ele, quando ele se manifestar, ele dure menos tempo. Essa ilusão também de que o aspecto infantil um dia vai passar, nunca mais. Nunca mais, olha, o dia que eu parar de reclamar vai ser uma bênção, nunca mais eu vou reclamar na vida. Mentira, você vai. Você tem que ficar atento para quando tiver o ímpeto de reclamar, você parar de reclamar. Você vai jogar suas dores em cima do outro. Você tem que estar atento para, quando for jogar, recolher. No começo você vai jogar, depois você vai querer recolher, não vai ter jeito. Mas aí vocês, como casal, resolve. Até chegar o momento em que, na hora que você for jogar, você recolhe antes de jogar. Mas é você que está se trabalhando. Vocês para de trabalhar o outro, para de querer consertar o outro, para de querer salvar o outro. Isso aconteceu com a gente, né, vida? Há alguns anos atrás, o Charles vinha falar umas coisas comigo, umas coisas pessoais, que estava sentindo alguma coisa, e eu começava a fazer terapia. E ele virava para mim e ele falava assim, não, você não precisa me consertar. Tô querendo me consertar? E eu falava assim, nossa, é mesmo. Eu tô querendo consertar ele. E ele falava, não, você não precisa me consertar, não. A gente tem que olhar para o nosso. Se cada um nas relações olhar para o seu, que já é muito... gente, muitos conflitos vão se resolver só aí. Só aí já muitos conflitos se resolvem. Vão acabar? Todos? Não, não vão. Mas já vai resolver muito. E essa história que eu contei para vocês já resolve bastante do homem que buscava lá para resolver a chaga aberta da mulher.